sobre o livro do Hernán Cortés? Vamos. Que palavras você usaria para definir Hernán Cortés? A palavra que eu usaria inicialmente é a palavra contradição, né? Porque Cortés é um personagem histórico, é repleto de contradições em torno de si. Ele consegue representar ao mesmo tempo a morte, entre aspas, de uma civilização indígena e ao mesmo tempo o nascimento do México contemporâneo. Então Cortés parece oscilar como um pêndulo entre a morte de um período, de uma época, de um grupo indígena e ao mesmo tempo o nascimento, um novo momento que seria o México contemporâneo, ou como a gente chama do México mestiço. E esse Cortés me parece uma figura contraditória de fato. Quer dizer, alguém que é capaz de mandar queimar povoados indígenas, alguém que é capaz de mandar matar mulheres e crianças, ao mesmo tempo é capaz de, no fim da vida, no seu testamento, pedir para que a escravidão indígena ou os impostos sobre os indígenas fossem retirados, pedindo perdão, por exemplo, por tudo o que fez. Ou ainda, alguém que foi capaz de assumir todos os filhos, legítimos ou ilegítimos, os filhos que ele teve com as mulheres indígenas, né, os mesticinhos, vamos dizer assim. Então essa figura que parece oscilar é de fato uma figura humana, né, cheia de contradições e dilemas que acho que existem em cada um de nós. Quando você analisa os documentos mais de perto, quando você vê as crônicas do próprio Cortés, dos soldados que com ele estiveram na conquista, você percebe que a coisa é um pouco mais difícil. Quer dizer, quantos indígenas aliados entram com Cortés na cidade do México? Quer dizer, ele se aliou a outras tribos para entrar na cidade do México. A gente pode dizer que a guerra de conquista são duas guerras em uma. São a guerra de índios contra índios, que usam Cortés para combater os inimigos indígenas, e a conquista espanhola em cima de alguns índios específicos. Cada um usa o outro. Né? Aí também não dá para dizer que o Cortés foi usado pelos índios. Ele também usou, ele fez essa aliança. Uma avenida de mão dupla, a gente pode dizer assim, né? Uma aliança. E aí o mais interessante de se pensar é invertendo um pouco o raciocínio. Se Cortés invade a cidade do México com milhares de aliados indígenas, esses aliados indígenas que estavam com Cortés são vencedores, por assim dizer. Né? Então, aí, o legal de se questionar é isso. Por que na América se cria uma memória de derrota? Quando, na verdade, milhares de índios junto com Cortés poderiam ser considerados, de acordo com esses valores, vitoriosos. Né? Então, por isso que eu disse, faz parte de uma construção histórica específica que aponta o dedo para o espanhol como, claro, que há o massacre, claro que há a violência, mas há algo além disso. Também há a América indígena interagindo e agindo dentro dessa lógica. Por que você resolveu pesquisar o Hernán Cortés? A pesquisa em relação ao Cortés começa na graduação. Eu comecei na graduação em História, na Unicamp, no curso de América 1. O que me fascinou no primeiro momento foi esse choque, esse encontro de mundos que não tinham noção do que eram um ao outro. Né? Porque, de repente, a Europa sempre teve um contato com a Ásia. A Europa sempre teve um contato com a África. Mas a Europa desconhece o mundo indígena. E o mundo indígena desconhece os europeus. Então, nesse encontro, nessa alteridade, né, nesse estudo de alteridade, é que me fascina o tema, Cortés e a conquista espanhola. Nesse encontro de dois mundos... E você se apaixonou por isso lá na graduação? Eu me apaixonei por isso na graduação, já comecei a estudar a conquista, né, a conquista de Tenochtitlan, do México. Como é que chama a cidade? Tenochtitlan, né, Tenochtitlan. Que significa a cidade do cacto. Né, que tem a ver com uma narrativa indígena, né, uma mitológica narrativa indígena sobre isso. Então, a primeira paixão foi isso, foi o estudo de alteridade, do contato com o outro, a imagem que se tem do outro e assim por diante. Que índios são esses, que idioma que eles falam, que cultura é essa, que produto é esse, no caso o milho, ou que produto é esse, o cacau, a batata, os sacrifícios humanos, e aí assim por diante. E daí a coisa foi afunilando. Então, aí você foi descobrindo as fontes a partir daí. Que fontes que você buscou para trabalhar? As fontes primárias, né, como a gente chama, as fontes iniciais, a princípio as cartas do próprio Cortés ao imperador Carlos V, as chamadas cartas de relação, né, que existem as publicações em espanhol principalmente, as boas traduções aparecem em espanhol. O Bernal Díaz del Castillo, que é um soldado do Cortés, que escreve muito tempo depois da conquista, ele escreve como se fosse uma memória, né, aquilo que ele lembra. 30, 50? Não, bastantes, uns 30 anos depois. Agora de cabeça não vou lembrar a data exata, né, mas muito tempo depois, ele já mais velho, querendo de algum modo mostrar e valorizando a ação dos soldados. Isso é muito interessante. Cortés narra em primeira pessoa. Eu fiz, eu queimei, eu mandei, eu ordenei.
E Bernal Dias narra muitas vezes em primeira pessoa do plural. Os soldados, os capitães, nós fizemos, nós ajudamos. Essa visão de olhar já existe desde as crônicas. Tem diferenças muito grandes entre essas narrativas? Tem uma diferença que, assim, que eu lembro agora também de cabeça, é o Cortés dizendo que ele, né, o tempo todo tem força para lutar contra os indígenas, ou que ele tá motivado, ou que ele consegue. E muito interessante, que me lembro de cabeça, o Bernal Dias diz assim: se não fossem os soldados a dar ânimo e a salvar o capitão Cortés, a conquista não teria se realizado. Em português, essa a primeira biografia, tem muito pouca coisa publicada em português. E você foi assim tentando traçar uma biografia dele mesmo? Começou, como é que ele surgiu pro mundo espanhol? Isso. Depois como é que ele cruzou o oceano? Você conta essa história toda? A gente começa, o livro começa a partir do nascimento de Cortés, né, em Medellín, uma cidade na Espanha, na região de Extremadura, e tenta contextualizar. Quer dizer, ele era rico? Nasceu rico? Não, isso é muito interessante, porque as fontes mostram um Cortés de família humilde. Não no sentido apenas de dinheiro, né, mas de condição de nobreza, já que o dinheiro não é um critério classificatório no século XVI, mas a condição social. Família de baixíssima nobreza, numa região muito humilde, mas interessante, que conforme a imagem do Cortés se torna heróica na historiografia, se atribui um caráter nobre à sua origem, o que não corresponde às fontes. Como é que você trabalhou isso aqui? Porque se você foi da graduação até o começo do doutorado, até o doutorado com isso, né? Você trabalhou muito tempo em cima disso. Quanto tempo? Desde 99, 2000 até ano passado, 2010. Entre 9 e 10 anos em cima do mesmo tema. E você curioso, visitou lá, então, visitei o Museu de Antropologia, eu fui a Cholula, né, que é a cidade onde ocorre a famosa matança de Cholula, visitei algumas ruínas, Templo Maior. Agora, o curioso é que o túmulo do Cortés, que está no México, o tempo em que eu estive lá, eu percebi assim, que não há nenhuma referência nos guias turísticos e nos guias de turismo também sobre a presença do túmulo do Cortés. Quer dizer, o lugar em que cai o Cuauhtémoc, que é o último líder indígena, no lugar em que ocorre a última batalha, há uma inscrição fazendo uma referência ao nascimento do México mestiço. Inclusive de modo muito poético, muito bonita. México mestiço, por quê? Após a conquista. A mistura de espanhóis. De espanhóis com os indígenas, vamos dizer, sobreviventes, né, como se narra. Então, no antigo mercado de Tlatelolco, que hoje é o lugar que chama Praça das Três Culturas, você tem ali uma das primeiras escolas para indígenas, né, de catequese, a escola de Santa Cruz de Tlatelolco, e ao mesmo tempo você tem uma inscrição feita em pedra que diz: não foi triunfo nem derrota, foi doloroso nascimento do povo mestiço que é o México de hoje. Portanto, a conquista liderada por Cortés marcou de modo decisivo a vida de milhares de pessoas ontem e sempre. É como afirmou o poeta mexicano Otávio Paz: a morte como nostalgia e não como fruto ou fim da vida. Equivale a afirmar que não viemos da vida, mas sim da morte. O nascimento do México após a conquista, como um parto, uma dor. É interessante, né, que a gente fala que o mexicano é dramático, mas é legal pensar isso, que a identidade mexicana, a ideia do que é ser mexicano, nasce de uma dor, da conquista, a perda de um passado e o nascimento desse mundo mestiço. E a figura de Cortés é interessante porque ela não se localiza nem numa coisa nem outra. Cortés nem é o passado indígena, nem é o mundo mestiço. Ele é um momento de transição. E não é à toa que o túmulo do Cortés não aparece em nenhum guia turístico, nada. Eu voltei do México sem ter visitado o túmulo do Cortés. Não foi lá? Não, porque... Você descobriu depois? Depois é que eu descobri, pesquisando mais, eu falei, putz, o túmulo estava numa igreja, né, isolada, com difícil acesso, inclusive. E é um túmulo super simples, na parede, assim, uma placa pequena, escrito Hernán Cortés. As imagens que estão aí, elas são a representação de algum Cortés. Então, o Cortés, quando aparece de modo nobre, isso existe um porquê. Por que representar o Cortés de modo nobre? Ou no muralismo mexicano, quando Rivera pinta o Cortés com a lança e com a cara de agressivo, isso também tem um porquê, dentro da obra do Rivera. Eu tentei, na medida do possível, nas legendas das imagens, colocar Cortés representado de modo heróico e nobre a partir de tal e tal concepção. Os sobreviventes esfomeados, sedentos e desabrigados, bebiam água salgada e mal conseguiam respirar com o cheiro dos dejetos e da putrefação à sua volta. Para muitos, a única opção era fugir da cidade. Cortés permitiu que vários índios saíssem para buscar ajuda
nos povoados mais próximos, mas não sem antes serem revistados em busca de ouro e joias. Ordenou também a remoção dos cadáveres e a construção de uma casa para ele próprio em Coyoacán. O capitão distribuiu cativos indígenas entre seus homens, repartiu também o ouro e as joias recentemente obtidos, reservando desta vez as melhores peças para a coroa espanhola. No entanto, essa divisão do butim não foi suficiente para dar conta dos desejos e necessidades dos conquistadores. Os índios lá, os mexicas, eram realmente muito cruéis para os inimigos que fizeram eles bandear para o lado do Cortés? De acordo com a nossa ideia do que é ser cruel ou não, porque é sempre uma análise a partir dos nossos valores, claro. Valor de violência, de vida, de morte, assim por diante. Eu diria que, de acordo com nossos valores, sim, coisas que a gente, de repente, não vê aqui, no meio da rua. Né? Então, sacrifícios humanos, por exemplo, contra outros índios, eles também podem ser usados de diferentes modos. Né? Tem o sacrifício humano ritual e religioso, que faz parte de uma concepção cosmogônica, né, dos próprios indígenas, mas também tem os sacrifícios humanos que são usados para causar terror e medo nas populações vizinhas, indígenas. Então, nesse ponto de vista, quer dizer, arrancar o coração de alguém em segundos e mostrar para a plateia e com o resto do corpo fazer uma espécie de ensopado para todo mundo comer, para nós é crime, é violência, é agressão. A visão que Cortés tem... Total, né? É brutalidade. A visão que Cortés tem disso se assemelha muito da visão que nós temos disso até hoje. Né? Mas é preciso relativizar e pensar. Que era a cultura deles, né? A cultura indígena faz parte de uma sociedade do sacrifício humano. Para muitos, ser escolhido para fazer parte de uma festa religiosa, aí no caso o sacrifício como ritual religioso, muitas vezes pode ser visto como um sinal de orgulho e de... eu fui escolhido para, naquele ano, representar o deus, sei lá, Huitzilopochtli, que é o deus sol indígena. Então, dependendo de como se olha, o prisma em que se enxerga, isso é ou não violência. Tá, entendi. Obrigado, professor. Obrigado pela sua aula de Cortés. E boa sorte com o livro. Você gostou do resultado final do livro? Gostei, claro. A editora foi muito caprichosa, a edição final ficou ótima, eu gostei, acho que vale a pena. Era isso que você queria? Era essa história que você queria contar? Era essa história. E acho, assim, que o livro tem muitas perguntas e questões que podem levar o leitor a despertar novos olhares, não só sobre Cortés, mas sobre a história da América também. Apesar do livro chamar Hernán Cortés, não tem como dissociar Cortés da história da América. Da história do que ele fez aqui na América.